Boa tarde! Vamos cantar, bora lá! Avivar o meu coração cansado de esperar, e aviva a tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Oh, oh, oh. Proclama que Jesus voltando está, que o teu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que do trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o teu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que do trono está. Escuta, filho meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Proclama que Jesus voltando está, que o teu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que do trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o teu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que do trono está, que o Cordeiro é o leão que do trono está, que o Cordeiro é o leão que do trono está. Oh. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele
pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Yeah! Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é um amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, vai! Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Yeah! Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Seja bem-vindo, vai lá do início, vai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Quero ser templo vivo, te levar comigo. Eu quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, te levar comigo. Eu quero ser templo vivo do teu amor. Do teu amor. Do teu amor.
Vamos cantar assim. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Ira lavar, ira lá, ira lavar, ira lavar, la la la. Ira lá, ira lá, la la. Ira lavar, ira lá, la. Ira lá, ira lá. Talvez esse Dia das Mães você está sem saber o que fazer, talvez realmente existem coisas que parecem impossíveis. Talvez você como mãe está vivendo uma situação de perder um filho, talvez o seu filho perdido nas drogas. Talvez você como mãe olha para sua família e não sabe mais o que fazer. Mas aquilo que Deus manda dizer para você é que Deus está olhando para a sua história. Por mais que pareça impossível, Ele é o Deus que faz o mar se acalmar. Ele é um Deus que faz toda a tempestade se acalmar em instantes.
Eu não sei qual a tempestade que você tem vivido, mas eu quero declarar na sua vida que em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E essa tempestade que você pode estar passando agora é somente para que você possa lá na frente declarar: Deus não desistiu de mim e eu sou mais que vencedor. Porque Deus é bom o tempo todo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ministério Excelsis, começando a nossa tarde com vocês, a gente começa muito, muito melhor.
Cara, eu pulei tanto, eu dancei tanto, que eu não queria que acabasse, não. Aí ele começou a tocar música mais levinha, né? Começou a tocar música mais de adoração, mais de introspecção. Mas a gente gosta do mesmo jeito. Ministério Excelsis arrasa. Quem quiser levar Ministério Excelsis para casa, como que faz? É facinho. Olha só, telefone para contato vai estar aí também embaixo na sua tela. É o 019 99696 8154, tá bom? 019 9696 8154. O outro telefone também é o 019 99737 4122. Você também pode nos encontrar lá no Instagram. Para você que está nos assistindo, que ainda não nos segue lá no Instagram, é facinho, @Ministério Excelsis Oficial, tá bom? @Ministério Excelsis Oficial. Nos siga lá no Instagram, mande uma mensagem para nós lá no direct, e a gente te responde por lá também. E é legal porque o pessoal também pode acompanhar quando vocês tiverem shows, apresentação, participação de algum festival, porque eu sei que vocês começaram, né, a história de vocês a gente já contou aqui, mas vocês participaram de festival, inclusive Incendeia-me foi uma das músicas que vocês participaram, ganharam e ganharam notoriedade a partir dessa entrega através da canção dos dons de cada um ao Senhor. Obrigada. Obrigada, Rogério. Obrigada, Júlio. Obrigada, Danilo. Obrigada, Wilson. Ministério Excelsis. Valeu. Vamos continuar? Porque o nosso domingo hoje, o nosso domingo é das mães, né? Então, os meninos já mandaram beijo para as mães e para as esposas já no início do programa, para não ficar ninguém de fora, né? Até eu já mandei beijo para minha mãe, né? Mas eu gostaria de mandar beijo também para as minhas irmãs, que são mães, me deram sobrinhos maravilhosos, e hoje, especialmente, eu quero mandar beijo para a Naná, né? A Nádia, a Eliane, a Paula. Minha mãe teve 8 filhos, né? O mais velho é o Luiz, depois veio o Henrique, o Ricardo, que já está no céu intercedendo por nós, e o Carlinhos. É Carlinhos, meu irmão, viu? Eu tenho Carlinhos marido, mas esse é o Carlinhos, meu irmão. Mas depois vieram as 4 meninas, porque o sonho do meu pai era ter uma menina. E aí nasceu a Nádia, de olhos verdes. Ele mostrava a Nádia, ele mandava a mamãe dar banho na Nádia e ele saía para a rua, mostrando a Nádia para todo mundo, né? Ele tinha um orgulho muito grande. Aí depois veio, aí não parou mais de vir menina, né? Aí veio a Eliane, veio eu, e depois, por último, a Paula. Mas não importa a ordem, não importa quantos, os filhos são bênçãos na nossa vida, né? São rebentos de oliveira, assim como diz a palavra. Então, que todas as mães hoje sejam abençoadas, assim como essa mãe, que eu vou chamar agora para estar aqui conosco, porque hoje ela, quando o Senhor a chamou para vir no Louvemos, ela falou assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, e ela topou de primeira. Por isso eu quero chamar aqui a Cristiane Lorena. Vem para cá, Cris. Enquanto a Cris vem, aqui, já está aqui. Enquanto a Cris se acomoda aqui, eu vou pedir aos meninos que a gente, agora nesse momento a gente não vai cantar, mas podemos rezar por ela. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís, a gente fala instruístes, mas parece passado, mas eu quero agora, Senhor, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós intercedemos por você, Cristiane, cantando uma canção do Espírito Santo, agora é com o Ministério Excelsis. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és a quem pedimos e clamamos.
Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane Lorena. Eu sou casada com o Biratã, mãe da Maria Clara, de 3 aninhos, e mãe da Maria Cecília, de 2 meses e meio. Participo do grupo de oração Filhos de Maria, em Campinas, e estou muito feliz com o convite de estar aqui. Quero mandar um beijo, né, especial para minha mãe, Romilda. Obrigada, mãe, por ser essa mãe maravilhosa, por ser essa mãe que me mostra Jesus, que me mantém também, né, no caminho de Jesus. E hoje nós vamos meditar em cima da palavra que está em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículos do 30 ao 38. É uma passagem muito conhecida, né, mas que eu acredito que a gente sempre tem a aprender, né, um constante aprendizado. E como disse a música agora há pouco, eu cantarei a bondade de Deus. Então, eu sei que nós estamos vindo do horário do almoço, né, mas prestem atenção, porque com certeza o que Jesus tem a falar no coração de cada um de nós que está aqui ou que está me vendo em casa é especial. Deus tem um convite para você. Então, espero que vocês tenham pegado aí a palavra de Deus e vamos lá. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui, né, logo no começo eu quero te convidar a fazer um ato aí próprio, né, de voltar os seus olhos para dentro, para a sua intimidade. Você que está aqui, você que está em casa, faça essa experiência de meditar aqui, esse primeiro versículo já, mas colocando o seu nome. Então aqui, não temas, Maria, você vai falar o seu nome. Não temas, Raquel, não temas, Joana, não temas, Suzana, não temas, Cristiane, não temas, Rita, não temas, Letícia, pois encontraste graça diante de Deus. Sim, você, minha irmã, recebeu o dom da maternidade por graça de Deus. É Deus quem nos dá a graça da maternidade. É Deus quem nos renova a graça da maternidade todos os dias. Mesmo quando a gente está cansada, mesmo quando a gente está com medo, mesmo quando a gente está ansiosa. É ali, na sustentação do nosso sim, que Deus age na graça. E a exemplo de Maria, né? Maria Santíssima, a maternidade mais extraordinária que existe, nós temos o exemplo
Nós temos o exemplo de bondade, de amor. E aqui, já nessa palavra, a gente consegue observar por três grandes observações aqui, né? Primeiro, a escuta. Segundo, Maria pergunta. Terceiro, Maria entrega. Muitas das vezes, a gente não para escutar. Aqui, quando o anjo veio falar com Maria, ela não interrompeu o anjo. Ela não respondeu imediatamente, impulsivamente. Ela não rejeitou, não. Ela escutou. Você, mãezinha, tem escutado a voz de Deus? Você tem escutado o que Ele tem pedido na sua maternidade? Muitas vezes o tempo, né, tá tudo tão corrido, tá tudo tão rápido, o mundo tá gritando tanto que se nós não buscarmos a intimidade com Deus, o que Ele tem nos falado vai passar despercebido, sabe? E eu peço, pela ação do Espírito Santo, que nessa tarde nós resgatemos esse desejo de ouvir a palavra de Deus. Logo em seguida, Maria pergunta, mas ela não pergunta por vaidade, ela não pergunta por orgulho, para ser a maioral, não, ela pergunta para crescer. Ela pergunta para crescer na fé, para crescer em estatura, sabedoria e graça diante dos olhos de Deus. Nós temos perguntado se a nossa maternidade está sendo boa, se a nossa maternidade está sendo segundo a vontade de Deus. Às vezes, a gente, por pressa, por correria de novo, e tudo é correria, né? A gente esquece de confiar. E muito forte me vem também que a maternidade, ela começa na escuta, mas ela floresce na confiança. Nós temos confiado em Deus. Às vezes a gente está querendo fazer as coisas ali no corre-corre, e aí a gente fala, querendo confiar nas nossas próprias forças, sabe? E aí vai fugindo do desejo do nosso Senhor. Pergunta para Deus, Senhor Jesus, a maternidade que o Senhor escolheu para mim, o desejo de criar os filhos que o Senhor me deu, eu estou executando conforme a tua vontade? Reflete, faz ali o seu silêncio. Silencia mesmo para você ouvir a Deus. Tenha humildade, assim como Maria tem um exemplo de humildade para nós. Respira, tenha humildade, corrija, peça perdão onde estiver errando, onde você possa já ter errado. Me vem ao coração forte, mães que não conversam com seus filhos há muito tempo. Peça perdão. Hoje é o Dia das Mães, por excelência, comemorado no mundo inteiro. Mas tem muitas mães que às vezes estão sentindo o peso da solidão e não têm a coragem de pedir perdão. Então, que nós possamos, a exemplo de Maria, na humildade, também pedir o perdão. Como exemplo, né, nessa entrega. Maria se entregou. Maria se entregou. Ela disse sim. Ela falou, eis aqui a serva do Senhor. E eu digo também, eis-me aqui, Senhor, para levar a tua palavra, para falar do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Muitas vezes a gente tem ali, né, o medo, a gente quer compreender todas as coisas, mas Deus não pede compreensão, Deus pede abertura de coração. Que você possa abrir o teu coração à vontade de Deus. Mulheres que têm o desejo de engravidar, né, e ainda não conseguiram, não perca a fé. No Antigo Testamento a gente tem vários exemplos disso. Tem Santa Ana, mãe de Maria, era desejo do coração de Deus. Ela era peça importantíssima para a salvação dos homens. Santa Isabel,
Sara, Ana, mãe do profeta Samuel, exemplos para nós de paciência. Às vezes a gente quer tudo correndo, quer tudo na hora. Não. Paciência, paciência no amor, paciência para sustentar o teu sim em todos os dias. Paciência quando os filhos jogam ali, né, os brinquedos, jogam as roupas, faz birra, ou os adolescentes, ou algum filho que está na droga. Paciência. Nós temos tantos exemplos. E a Virgem Maria, ela, antes de acolher Jesus no ventre, ela acolheu Jesus pela fé. Ela foi obediente à palavra. Ela foi obediente ao querer de Deus. Que nós possamos ser obedientes também. Muitas vezes a gente fica ali sem saber o que fazer, sem saber como falar, que palavra falar, mas nós temos que crer, né? Todos os dias, minuciosamente. Eu sou nutricionista por profissão e eu atendo muitas mães atípicas, né? Mães de crianças, né, especiais, e muitas das vezes é difícil a não compreensão do que a criança quer, do porquê está chorando, né, às vezes são pessoas não verbais, eu falo crianças, mas, né, adultos, enfim. E essas mães sofrem caladas. Jesus te ouve, mesmo no silêncio. Jesus acolhe as tuas lágrimas. Jesus não deixa passar nada despercebido. E Ele acolhe. Ele acolhe, mãezinha. Cada sacrifício que você faz, cada noite mal dormida, cada vez que você fica doente, mas você fica ali forte, permanece firme na fé em Deus, porque você é sustentáculo também na sua família. Você que chora, você que sorri, tudo entrega como oferta de amor e sacrifício para Deus. Ele não deixa passar nada despercebido. Às vezes elas falam, nossa, tem seletividade, não está comendo nada, e eu faço as comidinhas ali, eu faço carinhas disso, eu coloco cores, eu faço texturas diferentes, e meu filho nem olha, meu filho não experimenta. Quantas vezes Deus nos dá o melhor dos alimentos, e você e eu também não experimentamos? Quantas vezes Jesus vem com uma palavra e você não ouve? Mas Jesus está aqui hoje, com maior amor, derramando a misericórdia sobre nós. Não só nós, mamães, mas sobre todos os familiares, todas as pessoas que gestam a vida. Porque a vida, mais do que gestar, é a decisão, a ser mãe, né? Mais do que gestar biologicamente, é a decisão de se doar. De se doar. Muitas mães, me vem ao coração, né? Muitas mães que se doam e pensam que está passando despercebido, não está. Pode estar passando despercebido para qualquer uma outra pessoa, mas para Deus não está passando despercebido. A maternidade, ela não é um ato isolado. Ela é o sim renovado todos os dias. Na sua entrega, no seu querer. Quando nós vemos, né, na palavra, a escuta, a confiança em Deus, nós falamos, Jesus, quantas mães sofrendo, quantas mães indo nos presídios, quantas mães se sujeitando a tantas e tantas humilhações. Mães que estão vendo todas as coisas sumirem dentro de casa por causa do vício das drogas. Mães que não perdem a fé. Deus vê os seus joelhos dobrados no chão. Deus vê quando você não tem forças mais para orar. Deus vê tudo. Deus não deixa passar despercebido. A minha mamãezinha, ela perdeu, né,
os 3 primeiros filhos. Ela tinha graça, né, de conceber ali por 9 meses, mas, infelizmente, né, nascia e morria. O segundo, a mesma coisa, terceiro. E quando a minha irmã Marina, minha irmã linda, um beijo, minha irmã Marina, linda, mamãezinha querida, mãezona, ela, quando a minha irmã Marina nasceu, acredito eu, né? Aquele enxoval, aquele bercinho, todas aquelas coisas, e aquele medo, né? De mais um filho não vingar, né? Mas a fé de Deus fez com que eles permanecessem perseverantes. Os meus pais, né, minha mãe, meu pai Luiz Carlos, perseverassem na fé. E hoje a minha irmã está aí, linda, maravilhosa, mãe de 4 filhos lindos. Depois veio eu, já dando trabalho logo para nascer, né? Quase morremos na hora do parto, mas era desejo, era vontade do coração de Jesus que eu nascesse. E por isso eu digo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que você, mãezinha, e depois disso ainda vieram os meus 2 irmãos, o Fábio e o Luiz Felipe. Então, em todas as coisas, mesmo no medo, mesmo na ansiedade, que nós possamos olhar para as nossas bisavós, para as nossas avós, né? Ver a história e falar, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho tanto a aprender ainda, eu quero anunciar uma maternidade mais linda através do teu querer, Jesus. Através do teu querer. Santa Isabel, né? Depois ali a gente vai continuando a leitura, nós iríamos ver que Santa Isabel fala, de onde há de vir a graça de receber a mãe do meu Senhor? Com a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o meu filho estremeceu em meu ventre. Quantas mãezinhas têm o desejo de engravidar? E eu falo, a exemplo dessas mães que eu citei agora há pouco no Antigo Testamento, não perca a fé. Pode parecer que está demorando, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus tem o tempo certo. Tenhamos paciência, tenhamos fé. A maternidade, ela começa na escuta, escutando a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Eu acolho, eu persevero, se entrega, porque ela floresce na confiança. Nós temos que confiar em Deus. Nós precisamos confiar, mesmo quando a gente não tem o chão. Hoje era para outra pessoa estar aqui, uma mulher espetacular, uma mulher que eu admiro muito, a Karina, a esposa do Diego. Eles têm 5 filhinhos. E a mais novinha, a Laurinha, né, ela está na UTI. Então, quem puder, depois reze uma Ave Maria pela Laurinha. E em breve ela estará gozando de boa saúde, 100% em casa, no conforto do lar, com as outras 4 irmãzinhas. Então, eu falo, a exemplo destas mulheres, não a Karina, não somente a Karina, a Letícia, que já passou por aqui, todas as mulheres, todas as mães, mas que nós possamos, na fé em Deus, porque o medo pode bater a porta, a insegurança, as lágrimas, a dor, tudo. Eu também tive uma filha, né, como a Letícia disse, eu tive uma filha internada, né, e como é difícil, Senhor. A Maria Clara, ela ficou internada ano passado com pneumonia, e como foi difícil. E às vezes a gente acha que a gente não vai ter forças, mas Deus dá força. Então, mamãezinha, eu não sei pelo que você está passando hoje. Eu não sei, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Ele só quer ouvir o teu eis-me aqui, Senhor. Ele sabe do tamanho da tua fé, da minha fé. Ele sabe o quanto às vezes nos sentimos fracas, insignificantes, impotentes. Mas não somos nós. Se você dá o teu eis-me aqui, Senhor,
É o Senhor que vai operar a maternidade perfeita na sua vida. Então, o eis-me aqui, Senhor, seja dado para todos nós, para fazer a vontade de Deus, para buscar a santidade, para ser feliz, para colocar um sorriso no rosto de Deus. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada, Virgem Maria. Obrigada, Mãe Santíssima, pelo teu exemplo de fé, pelo teu exemplo de paciência. A senhora não titubeou, Mãezinha Santíssima. Mesmo quando Simeão falou lá que uma espada transpassaria o teu coração. A senhora não titubeou, Mãezinha. Se você achar que você está fraca, lembra de Maria. É ela que vai dar também a força pelo exemplo de mãe. Fala o teu eis-me aqui. Fala o teu eis-me aqui. Fala. Senhor, hoje eu me rendo e reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito, pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Fala, mãezinha. Fala, você que está aí no oculto, trabalhando no oculto, lavando a louça, varrendo o chão. Vai, fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, que quando eu falar, que seja o Senhor. Que quando eu caminhar, que quando eu falar, que quando eu lavar a louça, que quando eu não tiver respostas para as perguntas dos meus filhos, que seja o Senhor a responder. Quando eu não tiver com tanta saúde assim para levantar um filho que tiver caído, que seja o Senhor a me sustentar. Eu digo, eis-me aqui, Senhor. Fala, mãezinha. Fala, eis-me aqui, Senhor. Deus quer te ouvir. Porque Deus é um Deus incrível. Ele é um Deus que pede licença para entrar. Ele é um Deus que ama, que dá a tua liberdade. E você tem que pedir sabedoria para Deus, discernimento, para você usar essa liberdade da melhor maneira possível. Então fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. No toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar.
Mãezinha, você que está aí no hospital, que está vendo os traços ali no monitor do coração do seu filho, não temas, não temas, não temas. Coloca a mão no teu coração, da mesma forma que você sente o pulsar do teu coração. É Jesus renovando em você a fé, a esperança, confiança. Confia em Jesus. Confia em Jesus, Ele pode, Ele não te desamparou, Ele não te desampara e Ele não te desamparará. Nós temos um Deus, hoje no Evangelho, Ele fala que Ele não nos deixa órfãos. Ele não nos deixa órfãos. É preciso, né? Ele fala, é preciso que eu vá, mas estarei sempre convosco. Ele nos dá o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está entrando aí nesse momento agora. Eu creio nas promessas, porque nós nunca estaremos sozinhos. E mãezinha, eu creio que um dia você vai voltar aqui para falar que você estava com o seu filho lá, ruinzinho, e o coração voltou a bater com toda a força, né? Retomou as forças, não por nós, mas pela força do Espírito Santo, pela força de Deus. Assim como todos nós aqui, fortalecidos pelo Espírito Santo, ganhando a coragem, a ousadia, a intrepidez para falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. E com certeza o Senhor hoje transbordou o nosso coração, porque nós falamos tanto da maternidade, né? Nós falamos dessa alegria de ser mãe, e quem ainda não é, ou quem não pode ser por problemas de saúde, enfim, a maternidade ela continua. Esse seu desejo de ser mãe é ser mãe de tantos outros. Eu vejo pela irmã Luísa, as irmãs fazem isso, né, Cris? Elas são mães de tantos, né? As enfermeiras ajudam tanto como mães. Você falou de hospital, e quantas enfermeiras nesse momento estão apoiando as mães que estão com seus filhos internados? Então tem tantas profissões que também agem como mães. Então, se você foi chamado a essa maternidade diferente, ou uma maternidade através do coração, gerando no coração o seu filho, continue amando. Só isso. Continue amando, porque é esse amor que transforma. Cris, eu quero agradecer a tua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Um feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe. Muito obrigada. E que esse Espírito Santo que está sobre ela esteja também sobre nós, porque você profetizou isso, ó, o Espírito Santo já está aí. Isso e eu mesmo. creio. Obrigada. Obrigada por você ter dito: eis-me aqui, Senhor. Eu que agradeço o convite. Eis-me aqui, Senhor. Agora falta você de casa falar: eis-me aqui, Senhor. Mas junto com o Ministério Excelsis, a gente já vai preparando o nosso coração, porque você vai poder dizer para Jesus, diretamente para Ele: eis-me aqui, Senhor. Porque nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. E não se esqueça, essa obra existe pela generosidade do coração de Deus, mas pela generosidade de muitos corações que têm nos ajudado. Nós vamos colocar aqui embaixo o nosso Pix. Se você puder, se você sentiu no coração que você pode ajudar esta obra, ajudar tantas outras pessoas, faça isso. Faça isso. Faça uma doação, a mais generosa doação que você puder. O nosso Pix está marcado aqui embaixo, é o doe@portalasj.com.br. E no portalasj.com.br você também encontra muitas formas de você doar.
mas não deixe essa obra. Nós queremos trazer mais pregadores, mais pessoas cheias de Deus para estar aqui mostrando para você esse caminho. Obrigada a você que já doou, obrigada a você que vai doar. Seja um evangelizador junto conosco. E agora sim, nós vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco teremos o Santíssimo Sacramento conosco. Vamos embora, gente! A gente está de volta já já. Eis-me aqui, Senhor, dá um coração semelhante ao teu, enche-me de ti.